Você acha que compulsão alimentar é sobre comida? Então você está pensando errado. E eu vou explicar. A compulsão alimentar não é falta de força de vontade, né? Como também é outro pensamento muito comum. Eu não me esforço, como já vi várias vezes, eu sou sem vergonha. E não é sobre força de vontade, não é falta de vergonha na cara, não é nada disso. A compulsão alimentar, ela é um regulador emocional. Ela começa muito antes da comida. Toda vez que você entra num estado emocional determinado, seu cérebro dispara um alarme em que ele precisa de conforto. Conforto imediato, conforto rápido. Então, aquilo vai trazer para você um alívio e depois a gente entra num ciclo de culpa e depois a gente se martiriza e a gente entra em outros processos mais elaborados ainda a respeito disso. Eu venho falar sobre compulsão alimentar como pessoa compulsiva. Peso sempre foi uma questão na minha vida desde a infância. Hoje eu percebo pelas fotos que eu não era tão obesa assim, mas eu tinha essa percepção de que eu era. E isso gerou uma ansiedade social muito grande. Uma coisa leva a outra. Dentro de casa, eu era, por um lado, reprimida, porque eu não podia comer determinadas coisas. E quando eu ia para a casa dos meus avós, eu era consolada com comida. Então, era sempre aquele morde-a-sopra, aquela coisa que na minha cabeça de criança era confusa, né? Quando eu não podia comer alguma coisa, era sempre uma briga, e quando eu ia receber amor, alguma coisa, era com comida. Então, esse vínculo ficou muito estabelecido na minha mente. E eu estou contando para vocês o meu caso, porque é para dar um exemplo de uma forma que isso pode acontecer, mas existem várias. Se você pensar que tudo que a gente comemora com comida. Nosso aniversário, o dia que a gente é mais especial, é cheio de bolo, é cheio de doce, é cheio de pessoas que estão sorrindo para você. Eu vejo muitas pessoas de famílias grandes são viciadas em açúcar. Por quê? Porque no dia do aniversário, que é o dia especial, existe assim uma inundação de açúcar na vida daquela pessoa. Então, a sua mente facilmente vai associar o açúcar com amor. E não só, né? Os homens às vezes vão entrar com aquela coisa de dizer: ah, mas eu não gosto de açúcar. Mas você gosta de cerveja. E cerveja é carboidrato e é praticamente a mesma coisa. Aquilo vai virar açúcar no seu corpo. Então, assim, por uma série de parte biológica, né, dos homens, que é diferente da parte biológica das mulheres, eles não desenvolvem uma afeição tão grande normalmente por sabores doces, mas gostam de bebidas alcoólicas, que são, em última instância, açúcar também. Então é o mesmo vício, parece diferente, mas é a mesma coisa. E tudo isso é raiz de compulsão alimentar. Então toda vez que você sentir esse impulso, antes de você se render a ele, traga para o seu racional. Que emoção eu estou tentando não sentir? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. O que eu estou sentindo que eu não estou querendo sentir? Que emoção eu estou querendo sufocar com essa comida? O que me dói que eu estou apagando momentaneamente com isso? E normalmente são as ansiedades, o único momento que eu tenho para mim, né? Pessoas que são muito inundadas de trabalho, às vezes o único momento de prazer no dia é o momento que está comendo. A gente entra nesse ciclo com muita facilidade. É uma forma rápida de prazer, forma rápida também de conseguir coisas que a gente não deseja, né? Porque somente quando eu solucionei as razões emocionais por trás das minhas compulsões, que eram várias, somente aí meu peso regulou, as minhas emoções se regularam. Eu vou dizer mais, assim, mesmo depois de superado, aquele caminho é um caminho cerebral fácil, mental, é muito fácil a gente cair. Todas as vezes que eu tenho frustrações, a minha tendência natural é descontar na comida.
É que hoje eu criei terapias e barreiras que me impedem de chegar, né, de me afundar, né, naquilo. Esse caminho foi construído e hoje eu criei outros dentro da minha mente que vão me trazer alívio, que não só a comida. Então por isso hoje é muito mais fácil para mim, mas nem sempre foi assim. Então eu estou aqui para dizer para você que é possível. Né? Eu sei que agora está muito em voga as canetas de emagrecimento, não sou contra, mas o que eu quero dizer para você é que assim, a caneta, o Mounjaro, o Ozempic e tantas outras, eles calam a fome emocional. Então muitas pessoas emagrecem, principalmente o Mounjaro tem esse efeito muito potente de calar a fome emocional enquanto você está usando. Então a pessoa vai emagrecer. Então, o que eu sugiro é busque o auxílio enquanto você está usando a caneta, a sua fome emocional está calada, ela não está te importunando, e busque o tratamento para que quando você tiver que retirar a caneta, porque você não vai usar eternamente, não pode fisicamente, não pode continuar, até mesmo, assim, poucas pessoas têm a condição financeira de manter isso, né, eternamente, se fosse possível fazer isso, né, se fosse saudável fazer isso, porque é um tratamento extremamente caro. Então, não é para você usar essa bengala o resto da sua vida. Use com sabedoria, mas use com estratégia, né? Busque a ajuda para solucionar as emoções que estão caladas durante o uso do medicamento. E para isso, a hipnose é maravilhosa. Fiz todo o meu processo antes das canetas, nunca mais pesei 97 quilos, né, que foi o máximo que eu cheguei de peso. Então, assim, busque essa ajuda. Eu consegui fazer antes das canetas, não estou aqui para me vangloriar, não acho que é errado o uso, não é esse o intuito do vídeo. Crie mecanismos para quando você retirar, você não tenha um reganho. É isso. Tenha uma vida e o corpo que você quer. Então, assim, se existe tecnologia para isso, existe tecnologia dentro da indústria farmacêutica, existe tecnologia dentro do tratamento terapêutico também. Então, busque essa ajuda. Não deixe, não espere chegar essa água do reganho, né, para você começar a aprender a nadar. Usa com sabedoria. Coloca novos hábitos para você, novos hábitos alimentares. Não caia no erro de não mudar a sua alimentação durante o processo. Institua bons hábitos de exercício, bons hábitos alimentares e bons hábitos emocionais também. Gostou do vídeo? Eu espero que sim, espero ter ajudado. Eu sei que é um vídeo que eu gostaria que fizessem para mim, por isso eu fiz para vocês. Porque isso sempre foi uma questão na minha vida. E eu sei que é questão na vida de muita gente, né? Então, gente, é possível a gente ter uma vida legal, a gente habitar um corpo que a gente goste, que a gente se agrade, e que não importa se é um corpo perfeito, não é isso, não é sobre padrão, é sobre se sentir bem para você agachar, se sentir bem para amarrar seu sapato, se sentir bem para você ir numa piscina. E não, você não é um modelo, você não precisa pesar 45 quilos, você não precisa atender nenhum padrão que não seja da sua própria felicidade. Dito tudo isso, eu espero que você tenha uma linda vida.